Bom dia a todos, Marcos Guedes mais uma vez com vocês. Vamos bater um papinho hoje rapidinho aí, né? Sobre Bolsonaro, como sempre, infelizmente, né? A gente não queria que fosse assim, mas a gente está vendo o que está se produzindo aqui no Brasil. E esse governo nos remete aí a governos fascistas, ditatoriais, né? Governos difíceis aí, né, na nossa história, como foi o período da ditadura militar. Muitos amigos jovens falam assim, pô, Marco, mas na ditadura militar não houve corrupção, né? Ninguém ficou sabendo de nada, sobre nada de corrupção. E a gente mostra aí, né? Bolsonaro tá sendo um exemplo claro porque, né, que a ditadura militar, né, não se tem notícia de corrupção. Porque eles escondem tudo, não deixavam investigações, né, prosseguirem, né, como o Bolsonaro agora, problema dos filhos dele, né? É, aí tá trocou o diretor-geral, né, da Polícia Federal, né, e agora trocou a força também o superintendente da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, porque ele é responsável pela investigação, né, sobre um dos filhos do Bolsonaro, sobre o processo da rachadinha. Então, por isso que não se tem notícia, porque todos os processos de corrupção eram abafados, excluídos, as pessoas eram mortas, as pessoas que ousavam denunciar, né, o governo da ditadura militar eram mortos, sequestrados, né? Até hoje corpos dessas pessoas não apareceram, torturadas, né? E todos aqueles que se voltavam contra o governo da ditadura militar tinham o mesmo caminho. Que democracia é essa, né? É o mesmo do Bolsonaro aí. Que democracia é essa? É só porque seus filhos não podem ser investigados? A gente tem a noção clara, né, de tudo isso daí. E são pessoas perigosas, que realmente, se a gente bobear, eles vão dar o golpe mesmo. Fechar jornais, STF, Congresso, né? Calar a boca de toda a oposição, começar a sequestrar pessoas que são contrárias, e já estou ouvindo isso, né? Eu já estou lendo alguma coisa que tem um determinado grupo, aí grupos que estão se colocando aí para poder bater em pessoas de esquerda, matar pessoas de esquerda, né? E está perigoso, gente, está perigoso. Ver o quanto que essas pessoas são cruéis, não aceitam, né, o oposto, não aceitam que existam outros grupos, né, de oposição. É difícil demais. Você imagina como que é? São antidemocráticos, não respeitam a Constituição, querem ganhar sempre pela força, né, pela imposição, né, de suas mãos. E a gente fica remetendo ao passado. Ontem eu assisti um documentário chamado Dossiê Jango. Está na internet, vocês podem acessar lá, Dossiê Jango. Né? De toda a perseguição, né, ao João Goulart e a todos aqueles que lutavam pela redemocratização no Brasil, né, que lutavam pela Constituição no Brasil, que foi rasgada quando tiraram o João Goulart do poder. Um contexto todo do governo Jango, né, como que ele estava, o governo dele estava incomodando esses grupos radicais de direita que não aceitam que o povo realmente ganhe alguma coisa. Jango foi perseguido, teve de ir para o exterior, né, e lá continuou a perseguição contra ele. Não só contra ele, como eu falei, mas todos aqueles que realmente lutavam, né, de uma forma democrática, queriam lutar de uma forma democrática contra o governo da ditadura militar. Perseguido, teve os remédios trocados, remédio do coração, ele era cardiopata, né, e teve, fato, isso é um espião, não, o espião não, o agente da CIA foi pego, né, e ele abriu o jogo todo. Ele contou isso. Né? Teve até um outro, né, que era o dono das terras onde João Goulart comprou lá na Argentina, né, e onde ele ficou a maior parte do exílio dele.
e que depois essa pessoa, quando João morreu, fez toda uma investigação, né, e concluiu que realmente João Goulart foi envenenado num remédio produzido no laboratório da CIA, né? Operação Condor. Essa Operação Condor reuniu todas as ditaduras aqui da América do Sul, né, e perseguia todos os dirigentes de esquerda, né, os que foram caçados, a maioria deles mortos. Então você vê até que ponto a gente está chegando aí. Tudo isso está se repetindo, de forma perigosa demais. As pessoas, infelizmente, não elegeram uma pessoa democrática, mas elegeram um louco varrido, um ditador, um antidemocrático, um cara que aceita só o lado dele, que quer destruir ideias, quer destruir outros pensamentos, quer prevalecer o extremismo, né, radical dos grupos de direita. Triste demais, triste demais. Quanto a gente vê aqui no Brasil, né, que o quanto que ele está privilegiando os grandes empresários, os grandes fazendeiros, latifundiários, que estão invadindo terra de índios, né? Os índios estão sendo destruídos, estão sendo mortos, suas terras invadidas. Ele não fez até agora nenhuma ação, nenhum gesto para poder atender aos trabalhadores, né, os trabalhadores dos grandes centros. Pelo contrário, continuando tirando direitos. Paulo Guedes deixou claro o que é o governo dele, né? Não quer que o pobre viaje. A empregada não pode ir para a Disney. Eles se sentem incomodados com isso tudo, né? Então não querem a acessão do pobre, do trabalhador. Toda vez que o pobre está tendo os seus direitos, eles vão lá dar uma rasteira no governo que apoiam isso. Imagina aí, né, nessa pandemia, quanto que as pessoas estão sofrendo para receber R$600, tendo que ficar na fila, e muitos até hoje não receberam. Imagina as pessoas, os mendigos, as pessoas que infelizmente estão à margem da sociedade. Antigamente eles tinham que pegavam R$2 e almoçar no restaurante popular, né? Isso é impossível hoje, porque os restaurantes populares estão fechados. Eu nos bares pedi R$2 ou um prato de comida, hoje não pode porque a maioria estão fechados. E qual foi a proposta que o Bolsonaro fez ou os governadores fizeram para poder fazer com que essas pessoas tenham pelo menos uma dignidade, né? Tenham um prato de comida, uma condição de ter uma vida melhor, que saiam dessa situação de rua. Nada até agora, nada. Não era o governo da mudança, nada foi feito. O governador Witzel também. Qual foi a proposta que ele fez para poder melhorar a situação das pessoas mais pobres aqui no Rio de Janeiro? Nada, nada, nada. Infelizmente, gente, estamos perdidos, né? Temos que continuar na luta para que a gente realmente eleja, não um cara extremista também de esquerda, nem a continuidade de um extremista de direita, mas que a gente continue, que a gente consiga eleger uma pessoa que atenda a todos, né, que dê possibilidades para as pessoas mais simples, que realmente também dê condições para os empresários, que dê condições para que os índios mantenham suas terras, eles são os donos disso, né? E que todo mundo caminhe no mesmo sentido de conseguir fazer com que a nação tenha um progresso no sentido social, econômico, de desenvolvimento das suas indústrias, né? Que atenda a todas as ideias, não só uma. Bom, sei que me alonguei bastante aqui, sinto muito, tá bom? Mas vamos lá, a luta continua, gente, para que a gente seja igual. Todos sejam iguais e tenhamos os mesmos direitos. Fique com Deus aí, grande abraço.